Agora nós vamos falar a respeito da segunda revolução industrial. O objetivo dessa aula é te ajudar a entender quais foram as motivações para que a segunda revolução industrial acontecesse. Então vamos ao nosso quadro? Então vamos falar aí a respeito da segunda revolução industrial e quais foram os motivos para que ela acontecesse. Então um dos principais motivos foi a crise no capitalismo inglês que aconteceu em meados do século XIX. Então, naquele momento, as indústrias estavam produzindo a todo vapor e chegou um momento de que não estava havendo mais campo para a comercialização de tantos produtos que estavam sendo gerados. Então, o capitalismo inglês entrou em uma crise em meados do século XIX. Então, havia necessidade de se retornar à lucratividade. As empresas precisavam obter o lucro. Afinal, o objetivo do capitalismo é a obtenção de lucro. Então, se uma empresa não gera lucro, ela fecha as portas. É essa a realidade. Então, naquele momento, as empresas inglesas precisavam voltar a lucrar, retornar à lucratividade. Então, o governo passou a fazer investimentos em transportes, também para que as empresas pudessem se expandir para outros países e retornar, então, aos seus lucros. E as empresas também passaram a investir na criação de tecnologias que gerassem maiores lucros. Tudo isso no final do século XIX. Então, no final do século XIX, nós vamos ter aí a segunda revolução industrial, que foi baseada em quê? Nessas novas tecnologias de produção que tinham como objetivo aumentar o lucro das empresas. Mas sobre essas novas tecnologias, nós vamos falar daqui a pouco. Antes, precisamos saber quais foram os países que lideraram a segunda revolução industrial. Nós vimos que na primeira foi a Inglaterra. E agora, quais são os países que lideram a segunda revolução industrial? Está aqui no quadro, observe. Alemanha e Estados Unidos são os países que lideraram esse momento da industrialização mundial. A Alemanha foi pioneira na aplicação da química na indústria e esse processo produtivo tornou as indústrias mais eficazes, passaram a obter mais lucros a partir do uso da química nas indústrias. Os Estados Unidos, eles já participaram em inovações técnicas e invenções. Até hoje, os Estados Unidos têm isso, né, de inventar novos produtos e tudo mais. Isso é desde a segunda revolução industrial. Também a eletricidade, o uso do aço, do petróleo, do motor à explosão, todas essas inovações vão gerar um boom na produção industrial do final do século XIX. E isso vai aumentar, então, a produção, o trabalho das indústrias e, posteriormente, o seu lucro. Também não podemos deixar de falar da indústria automobilística que surge no período da segunda revolução industrial. Durante a segunda revolução industrial, as indústrias vão se desenvolver, vão crescer e nesse momento vão surgir algumas organizações como os trustes, os cartéis e os holdings. Calma aí que eu vou explicar o que significa isso. Então os trustes é quando um grupo de empresas se fundem com o objetivo de controlar os preços e elevar eles posteriormente, dominando assim a concorrência de um determinado setor da economia. Já os cartéis é quando um grupo de empresas se junta para controlar o preço de um determinado produto. Um exemplo, o preço da gasolina. Postos de gasolina se juntam para controlar o preço da gasolina em uma determinada cidade. Então isso chama cartel. Mas eu estou falando de uma cidade pequena, mas dentro da segunda revolução industrial, dentro do capitalismo, isso é muito maior, né? Não acontece só em uma cidade, acontece em nível mundial. E os holdings são quando uma empresa passa a controlar um grupo de outras empresas, com o objetivo de administrá-las e também de melhorar o seu processo produtivo. Então, esse tipo de organização surge a partir da segunda revolução industrial. Nesse período, os bancos vão ter uma grande importância nessa organização da produção no espaço mundial. Então, nós vamos ter o surgimento também das bolsas de valores e a fusão do capital bancário com o capital industrial. O
O capital bancário são os investimentos que nós fazemos nos bancos. Por exemplo, você tem a poupança, você investe em algum fundo de rendimento. As empresas fazem isso também, investem dinheiro em bancos. Mas o capital industrial são os bens da indústria, então seus prédios, suas máquinas e assim por diante. Então, durante a segunda revolução industrial, esse capital bancário vai se fundir com o capital industrial. Também vão surgir grandes empresas monopolistas, né, chamados monopólios, né, grandes corporações surgem nesse período. Também os estados eles vão estar juntos com essas empresas. As empresas da segunda revolução industrial vão dividir o mundo entre si para aumentar os seus lucros, aumentar os seus mercados. E aí o que vai acontecer a partir disso, pessoal? Algo conhecido como o imperialismo. Quando os países passam a dominar outros territórios. Por exemplo, os países europeus vão conquistar outros territórios, vão explorar esses territórios fora ali do seu continente. Então, nesse momento, eles vão para a África, né, vão formar colônias de exploração. Mas os estados vão agir sob a orientação de grandes empresários, dessas corporações que nós acabamos de falar. E esse imperialismo europeu do século XIX vai gerar o quê? Olha só, pessoal, a Primeira Guerra Mundial no ano de 1914. Todo o cenário já estava montado para que essa guerra acontecesse devido ao imperialismo e o desejo de aumentar o seu lucro, de conquistar novos mercados, novas fontes de energia, novas fontes de matéria-prima. Então, pessoal, nessa aula nós falamos a respeito das motivações para que a segunda revolução industrial acontecesse. Então, nós vimos que no final do século XIX estava acontecendo uma crise no capitalismo inglês e isso gerou, então, a necessidade de novas tecnologias para que as indústrias produzissem de uma forma que aumentasse o lucro das empresas. E aí nós vamos ter o surgimento da eletricidade, do motor a combustão, do uso do petróleo como fonte de energia, e isso tudo vai desenvolver uma nova forma de se produzir a segunda revolução industrial. Qualquer dúvida, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer em tirar as suas dúvidas.